Bom dia, meus inscritos do YouTube. Hoje eu resolvi fazer mais um vídeo aqui para vocês de uma reflexão muito importante para vocês, que diz respeito a pontos fixos na vida, sabe? Refletindo aqui, muitas pessoas tentam mudar, né? Seu país, sua cidade, tentam mudar suas origens, tentam mudar seus traumas. Mas a grande verdade é que algumas coisas a gente não consegue mudar, por mais que você queira. E faz parte, porque acho que é parte do processo do ser humano, de tentar deixar de ser um pouco do que você é. E pela minha experiência, pelas minhas vivências, a gente tem que saber dosar. Porque ao mesmo tempo que você muda demais, você pode perder um pouco da sua identidade. E a perda dessa identidade pode trazer algum transtorno psíquico. Ou então, se você mudar de menos, talvez você pode vir a ter uma depressão, algo bem grave, porque a vida é movimento, né? Todo dia é um dia diferente, é um movimento diferente, é uma história diferente, todo dia é um dia novo. E por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei aqui refletindo, hoje subi aqui a Serra de Santa Helena, um dos meus lugares mais favoritos do mundo, E aí, uma coisa que eu pude perceber e refletir, olhando um pouco para a minha história, e que se você for um pouco sábio, você vai poder ouvir um pouco da minha história e pegar para você, é que muitas vezes não é ideal você fazer muitas mudanças, grandes mudanças, porque o nosso corpo ele precisa de um tempo de adaptação das mudanças. E toda mudança ela envolve uma substituição de algo, sabe? Eu fiquei aqui refletindo como às vezes a gente tem uns pontos fixos, né, emocionais, físicos, mentais, e essa mudança desses pontos fixos, elas são problemáticas. Eu vejo muitas pessoas buscando essa mudança, né, e às vezes a pessoa mudando, querendo mudar tudo praticamente, e eu vejo também pessoas não mudando nada. A grande verdade, que é o caminho do meio, né, Jesus já falava, o caminho do meio é o caminho, nunca o extremo, que eu acho que infelizmente hoje o mundo está vivendo para isso. A gente tem vivido essas narrativas, essas ideologias, sabe? E não importa, direita, esquerda, enfim, acho que as pessoas elas perderam essa capacidade de conversar, de estar no palco pessoas que pensam diferente de você, porque é isso que faz a inovação, a diversidade, a mudança. E sobre a questão desses pontos fixos, eu falo porque quem já me acompanha no canal do YouTube sabe o quanto que eu mudei. E não é só fisicamente, né? Que agora eu adotei o calvo, né? O cria do calvo, mas eu mudei muito mentalmente, meu pensamento mudou, mas não ficou pior, ficou melhor, sabe? Eu entendi que a gente não pode realizar todas as mudanças ao mesmo tempo. A gente precisa ter tempo para fazer essas mudanças, respeitar os nossos pontos fixos da sua vida. E esses pontos fixos, eles não podem ser substituídos com pressa, com confusão. Eles precisam de tempo. E eu vejo muitas pessoas assim, acho que desde quando a gente nasce, a gente fica tentando mudar esses pontos fixos, né? Os nossos traumas, as nossas origens, os nossos pais, o nosso país, a nossa cidade. Mas a grande verdade é que isso não é possível fazer de uma vez. Você tem que fazer aos poucos. E todas essas mudanças, elas precisam de tempo, elas precisam de estruturação e, o mais importante, avalie bem se é mesmo de fato, se você quer de fato mudar certas coisas na sua vida, porque às vezes não faz sentido. Às vezes você está querendo mudar por conta de uma narrativa, de uma ideologia, e eu vejo isso muito, assim, hoje. Eu vejo pessoas abraçando ideologias que de fato não são delas, são de pessoas que colocaram na cabeça delas, e eu vejo muito isso, muito. E várias ideologias aqui que eu poderia citar, não sou a favor. Acho que, para mim, quando você abraça demais alguma coisa, tem um hiperfoco em alguma coisa, em alguma ideologia, é um pouco de fuga do que você está fazendo, sabe? Então, assim, harmonizar isso tudo, andar pelo caminho do meio é o canal. E só para o vídeo não ficar longo, você não pode mudar tudo, porque se mudar tudo, você perde quem você é, você perde sua identidade. E transtornos psiquiátricos, eles acontecem muitas vezes por excesso de mudança ou pela falta de mudança. Então o ideal é você andar no caminho do meio, entender a importância dos rituais, da constância, da construção diária, mas entender também que às vezes tem momentos de vida que a gente precisa mudar, que a gente precisa fazer diferente, porque talvez aquela forma passou
de não dar mais certo, né? E aí eu tô fazendo esse vídeo por conta que recentemente meu avô faleceu, e isso me fez pensar algumas coisas assim, com relação a como que o nosso tempo ele é muito curto aqui, e esse tempo curto ele precisa ser feito da melhor forma, de forma autêntica. Logicamente, né, que você não pode ser muito autêntico, senão você vai destruir todo mundo, você vai falar tudo que você pensa. Às vezes você precisa ser menos autêntico em algumas situações e mais autêntico em outras. Eu acho que esse que é o segredo da vida, é esse yin yang, né, esse equilíbrio entre mais e menos, entre noite e dia, entre sol e lua, entendeu? Esse que é o que na minha visão é o jeito de lidar com a vida, é um jeito que eu vejo, e eu compartilhando isso com vocês porque essa questão do ponto fixo mesmo, essa questão de só ter pontos fixos também não é importante. A vida é mutável, né? Você precisa ter pontos fixos, mas você precisa também ter pontos mutáveis, porque às vezes você vai acordar amanhã não gostando mais de uma música, ou não querendo mais ouvir uma música, ou mesmo não querendo fazer algo que até então você fazia, e tá tudo bem, acho que faz parte do processo. Anitta, no sânscrito indiano, falava, né, que da doutrina da impermanência, né? E de certa forma isso tudo é impermanente, de certa forma, tudo tem um fim. Ou então mesmo o Heráclito que já falava, né? Nenhum homem entra no mar, entra na lagoa, que seja, e volta a mesma pessoa. Mesmo o mesmo homem, ele nunca vai ser o mesmo homem depois de entrar 2 vezes no mar, entendeu? E isso vale para tudo. Eu acho que a gente tem que sempre equilibrar. Eu falo isso porque quem me acompanha no canal aqui sabe o quanto que eu mudei e o quanto que as pessoas, elas não conseguem me reconhecer. É muito interessante. E eu falo que é uma oportunidade de me reapresentar, ou algumas vezes de não me reapresentar, porque tem pessoas que a gente não quer se reapresentar, e faz parte da vida. Então, um conteúdo aqui para vocês, nesse ambiente maravilhoso aqui, que é a Serra de Santa Helena, aqui em Sete Lagoas, vendo aqui para vocês, ó, fazendo um videozinho muito especial, muito filosófico, pós-TEDx Sete Lagoas. Então estou muito feliz pela realização, por transformar um sonho em realidade, e estou compartilhando essa reflexão com vocês. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, para que eu possa continuar fazendo, né? Porque eu gasto tempo, e tempo é vida, gente. Tempo não é dinheiro só, não, é vida. Valeu, muito obrigado.